Uma boa noite, amigos e amigas que nos acompanham aqui por esta videoaula, não é? E hoje nós, continuando aí a programação que nós temos, obedecendo ao conteúdo do edital para o certame de Guarda Civil Municipal 2023 em São Bernardo do Campo, nós vamos fazer, então, a primeira parte da Lei 9.503, do dia 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, chamado CTB. Apenas algumas palavras iniciais, que esta previsão aqui do Código de Trânsito Brasileiro, ela é bem vasta, não é densa, nós podemos dizer, muito densa, visto que prevê a parte de sinalização, que não é tão longa assim, que é muito mais leve, é muito mais fácil de se compreender, e depois tem a parte de infrações. Então, a aula de hoje deve ser mais rápida, evidentemente, que a segunda. Infrações. E infrações nós temos ali uma gama de quase 100 artigos, em torno de 100 artigos. E alguns desses artigos ainda possuem diversos incisos, tornando então difícil a apreensão desse conhecimento todo. Mas torno a repetir, assim como já falei em outras aulas, que isso não deve nos preocupar. Devemos nos preocupar em conhecer, em saber o que for possível, e em compreender em cada lei o seu espírito, a alma da lei, o sentido da lei, os princípios da lei, os norteadores da lei. Cada uma tem um. Nós falamos lá da 3022, como vocês se lembram. Falamos na última videoaula, na verdade na primeira, videoaula que nós fizemos aqui, que foi sobre o abuso de poder. Falamos também do sentido dele, o que ele busca, não é? E com o CTB também não é diferente. Nós vamos perceber que o grande objetivo do CTB é um trânsito seguro, é a segurança no trânsito. As leis, as normas que estão contidas nesta lei visam a segurança no trânsito. É claro também que ela é considerada uma lei cidadã, que ela busca a cidadania no trânsito, não é? A prevenção através de educação, orientação para isso, a proteção do meio ambiente, não é? O socorro imediato, não é? Através de suas leis, a tipificação dos crimes, quando ela tipifica, as infrações, graduando elas de leve até gravíssima quanto à sua natureza. E tem diversas gravíssimas, sem dúvida nenhuma. E esse é um ponto muito importante para a gente falar, porque quando entrarmos em infrações, vamos poder falar um pouco mais sobre isso, o indicativo do gravíssimo é porque é entendido pela lei que são as infrações que colocam em risco, em flagrante risco, a vida, a integridade física das pessoas, tanto de condutores quanto de pedestres, não é? De passageiros, até de agentes de trânsito. Então, nós vamos perceber que tudo aquilo que é tipificado como uma infração de natureza gravíssima devem ser por nós compreendidas e lembradas. E não é tão difícil assim, porque se nós pensarmos, independentemente da lei, numa infração, por exemplo, como avançar sinal vermelho. Quando nós avançamos sinal vermelho, ela deve ser uma infração de natureza leve, média, grave ou gravíssima. Vejamos que avançar o sinal vermelho coloca em risco não apenas a nossa vida, como a vida de terceiros também. Então, ela é uma afronta à segurança no trânsito flagrante. Logo, ela só pode ser gravíssima. Dirigir sem para isso estar habilitado é gravíssimo também. E por que isso? Porque a pessoa que está dirigindo, ela não foi, obviamente, habilitada para tal. Entende-se que ela não foi habilitada para tal. Então, como ela não foi habilitada, ela coloca em risco a segurança no trânsito.
E é assim que nós devemos tentar entender. E as ocorrências, né, as infrações gravíssimas, eu oriento para que sejam de fato mais aprofundadas por vocês. Nesta apresentação que nós teremos aqui, ela está seguindo artigo por artigo. Ela é uma linha linear, ela é reta e ela segue numericamente, salvo alguma exceção, quando um artigo possui muitos incisos. Então, por exemplo, temos ali um slide que tem quatro artigos. Então, nós temos lá o 140, 141, o 143 e o 144. Aí, cadê o 142? Ele está no próximo slide. E estará avisado lá, por conta dele ter muitos incisos, não é? E para tratar eles separadamente. Então, a apresentação para a videoaula será assim, mas eu vou disponibilizar, assim como a videoaula, como este material em PowerPoint e em PDF, para que vocês possam estudar e fazer deles o que bem entenderem. Tá? Vocês têm livre autorização para divulgar, fazer o que bem entenderem com esse material aí. Também irá um outro material que separa, não é? Que está separada as ocorrências gravíssimas, as graves, as médias e as leves, para facilitar o estudo de vocês. Então, ao invés de vocês pegarem lá e procurar no código quais são as gravíssimas, deixa eu anotar aqui, não, na hora de estudar, você quer gravar quais são as gravíssimas, então naquela apresentação estão todas as gravíssimas lá. Aquilo que tem nessa apresentação terá naquela também, só que em grupos, não é? Em grupos segundo a sua natureza. E isso é importante para o nosso estudo. Tanto quanto é importante, por exemplo, as disposições preliminares. Nós vamos falar hoje de sinalização, e o objetivo da sinalização ficará muito claro para todos nós, e esse objetivo deve nos acompanhar na hora da prova, para nos ajudar. Não é? E teremos dentro dessa apresentação as disposições preliminares que não estão previstas no edital. Entretanto, elas são importantes para que a gente compreenda a lei. E isso nos ajuda muito na hora da prova, porque nós vamos entender a que se aplica, o porquê se aplica, quem aplica, para que nós não venhamos a cair em armadilhas na prova, não é? Para que isso esteja muito claro para nós na hora da prova. Então, não vamos perder tempo. Eu estou à disposição, como disse, estarei à disposição neste final de semana, no próximo final de semana, serão as últimas aulas, eu estarei presente, então qualquer dúvida que tenham com as videoaulas, levem para essas aulas, nós responderemos, tentaremos aí no último dia fazer um período, 1 hora e meia talvez, com algumas provas, como se fosse um simulado, né, para encerrar. Onde nós vamos comentar, vamos ver onde estão as armadilhas, vamos comentar como é que se pode fazer uma prova tranquilo, não é? Na tentativa de ajudar. E tudo que nós temos aqui, muitas vezes a gente até se prolonga muito no artigo, porque nós buscamos, não apenas eu como estando à frente dessas aulas, né? Não vou nem usar o termo professor, mas estando à frente dessas aulas, assim como o próprio Sindicerv, o Sindicato de Servidores Públicos e Autárquicos de São Bernardo do Campo, a nossa preocupação é que vocês façam uma boa prova e que estejam preparados no máximo, da melhor forma possível. Porque nós desejamos que todos vocês entrem na Guarda Civil Municipal, sejam aprovados na Guarda Civil Municipal. Será um grande prazer encontrá-los na rua, nos seus postos de serviço amanhã depois, uniformizados, não é? Servindo a comunidade, sendo guardas civis municipais. Será um orgulho muito grande. E esperamos, e o sindicato estará aberto a vocês também, para as dúvidas, para as questões que vocês venham a ter na vida profissional também. E esperamos, sinceramente, que vocês se afiliem ao sindicato, que vocês comecem a participar da vida sindical, porque a vida sindical é a vida da classe trabalhadora, da categoria em especial. Servidores públicos municipais de São Bernardo do Campo, da qual guardas municipais também o são. Então, nós esperamos isso, contamos verdadeiramente com isso. E eu falo da minha parte que estar vinculado a um sindicato é muito importante para um trabalhador, muito importante. O sindicato nunca fará nada por você, como não fez por mim quando eu era, mas ele faz junto com você. Você tem que estar junto na luta, fortalecer a direção do sindicato,
fortalecer a entidade. A entidade vai te representar, vai estar à frente de toda essa luta. Mas ela conta e precisa com a sua participação, com a sua ajuda. Estar vinculado a um sindical compõe aquilo que nós chamamos de consciência de classe, consciência da classe trabalhadora. Ela compõe a consciência da classe trabalhadora, que é a organização da classe trabalhadora, a possibilidade de organização e de luta por manter, por conquistar direitos. E muitas vezes, gente, por manter, tá? Porque os direitos que já foram conquistados são negados, são ignorados. Então tem que fazer toda uma movimentação, porque se não fizer, assim fica, sempre em prejuízo da classe trabalhadora. Bom, muito bem, o recado sendo dado, né? Espero de fato vê-los todos, torço por todos vocês, todos e todas vocês. Então vamos direto ao ponto. Lei 9.503 de 1997, o Código de Trânsito Brasileiro. Disposições preliminares para que a gente entenda do que nós estamos falando. Primeiro, esse código, esta lei, ela rege naturalmente o trânsito, não é? O trânsito de qualquer natureza. Vejam, de qualquer natureza, isso tem que ficar gravado para nós. É o trânsito de qualquer natureza, nas vias terrestres do território nacional. Nós vamos poder ver o que é via terrestre. Ela rege o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional que estejam abertas à circulação. E isso é importante. Se caiu uma pergunta, o Código de Trânsito Brasileiro rege o trânsito de toda e qualquer via terrestre do território nacional? Ela é incompleta. Se ela é incompleta, logo ela está errada. Me perdoem a propaganda aqui é periferia, estão vendendo churros aí, tá bom? Perdoem por essa falha aqui, não tem como se livrar disso vivendo na periferia, vocês bem sabem disso. Bom, muito bem. Então, abertas à circulação em todas as vias terrestres do território nacional, desde que estejam abertas à circulação. É importante gravar isso. E o que é o trânsito que essa lei rege? Qual é a definição de trânsito? Pela definição da lei, é a seguinte: é a utilização das vias. Utilizar as vias é trânsito por pessoas, veículos e animais. Pessoas, veículos e animais. 3 elementos. Vou repetir. Pessoas, veículos e animais. Isolados ou em grupos. Conduzidos ou não. E nós vamos ver conduzidos ou não. Por que esse conduzidos ou não? Porque a parada, o estacionamento compõe, está nas regras do trânsito. É trânsito também, é a utilização das vias, não é? Bom, conduzidos ou não. Para que fim? Para fins de circulação, parada, como nós falamos agora, estacionamento, quando você está estacionado, ele está sendo conduzido, horas. E operação de carga e descarga. Na hora da operação de carga e descarga também não está sendo conduzido, ele está parado, está estacionado. Então vamos dar uma repassada, porque isso é importante. Trânsito é a utilização das vias, daquelas vias terrestres do território nacional abertas à circulação, por pessoas, por veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, de parada, você para embarque e desembarque de pessoas, não é? Para estacionamento e operação de carga e descarga, que normalmente é feita pelos caminhõezinhos, pelos veículos utilitários, não é? Nós bem o sabemos. O trânsito em condições seguras, veja, condições seguras vai sempre aparecer no código. Condições seguras é a palavra-chave que se vincula a trânsito, segundo a concepção dessa lei. Então, o trânsito em condições seguras é um direito de todos nós e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Horas. Então, existe um Sistema Nacional de Trânsito que regula, que organiza, que planeja, que toca toda essa parafernália que nós chamamos de trânsito e que muitas vezes é caótico. Por isso o termo parafernália, só uma lembrança.
Então, assim como nós nos lembramos sobre a segurança pública, que nós falamos, que a segurança pública é um direito de todos e dever do Estado, nós vamos dizer aqui, da mesma forma, com o trânsito. É um direito de todos. Trânsito seguro, condições seguras de trânsito. É um direito de todos. E é dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Havendo, então, um Sistema Nacional de Trânsito, perguntamos como ele é formado, não é? Ele é formado por órgãos e entidades com as suas devidas competências. Então, nós podemos já imaginar que há uma organização tipo piramidal, vamos usar esse símbolo, não é? Onde nós temos o topo e nós temos a base de tudo isso. Hierarquizado no sentido da normatização, da execução, não é? Que muito bem planejado. E esse sistema esses órgãos e entidades devem garantir, não é que eles podem. Vamos sempre tomar muito cuidado com essa palavra deve e pode. Se colocar lá, o Sistema Nacional de Trânsito pode garantir a segurança de todos, porque é um direito de todos, ele pode. Claro que ele pode, porque ele deve. Mas não é a resposta correta, ele pode. É lógico que quando alguém vai recorrer, coloca, é comum isso. Mas se ele deve, ele pode, então não está errado. Para efeito da lei, do texto da lei, está errado sim. Porque quando eu digo que alguém pode, ela tem a opção de não fazer. Ora, ela pode fazer ou não fazer. Olha, você pode ir a algum lugar, tá, mas eu não quero, então tudo bem, porque você pode. Agora, você falar, você deve ir em determinado lugar, não há outra opção, você deve e tem que fazer. Então, a palavra correta é deve. Né? Vamos tomar também muito cuidado com essa palavra pode e deve. Né? Exceto, salvo se, aparece muito na lei isso aí. Os veículos, tal, exceto em tais condições. Então, existe a exceção a algumas regras. É importante conhecermos essas exceções para não errarmos, porque na pergunta é muito fácil colocar. Se eu colocar todas, apenas, esse termo, todas, apenas, sem exceção, você já tem que prestar atenção, porque ali normalmente tem uma pegadinha, tem uma pegada. Né? Então, voltando. O Sistema Nacional de Trânsito, formado por órgãos e entidades com as suas devidas competências, cada um tem a sua competência, e que devem garantir o exercício do direito do trânsito, do trânsito seguro. Nós sempre vamos ouvir isso, segurança. Vai estar sempre ligado à segurança, trânsito com segurança. Dando priorizando em suas ações a defesa da vida. Segurança, né? Da vida, defesa da vida. Nela incluída a preservação da saúde pública, não é? E convenhamos, e quando se diz isso, nós estamos falando de poluentes, nós estamos falando de meio ambiente, de poluições que afetam fortemente a saúde, não é? Então, nós temos aqui tipificações de infrações voltadas a garantir a saúde, a preservação da saúde e do meio ambiente também. Porque excluir o meio ambiente desta lei aqui seria falar de segurança e de vida parcialmente, porque a segurança da vida está ligada diretamente ao meio ambiente. Porque o meio ambiente doente é a nossa vida doente, a morte do meio ambiente é a nossa morte naturalmente. Muito bem, não vamos nos esquecer disso. Então, o que é o Sistema Nacional de Trânsito? É o conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores. Educação, que é um ponto importantíssimo, porque educação compõe a prevenção no trânsito, segurança no trânsito começa com a prevenção. E a educação, não apenas para adultos, mas para crianças, fundamentalmente, vai garantir, lá na frente, no futuro, um trânsito muito mais tranquilo,
com condições de segurança formada pela própria população, pela própria cidadania, pela compreensão da própria cidadania, né? O que facilita demasiadamente, e a lei pode até deixar de ser utilizada em um determinado momento, mas continuar existindo. Ser utilizada porque não serão mais aplicadas as suas penalizações com o povo consciente, a não ser que haja um erro por esquecimento ou acidental. Não é? Esse é o objetivo de todos nós, não apenas da lei. Não é? Então, a engenharia também é a finalidade, operação do sistema viário, essas diversas operações que tem, o policiamento em todo o sistema viário, a fiscalização e o julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Tudo isso é responsabilidade deste Sistema Nacional de Trânsito. Bom, quais são os órgãos e entidades que ele se refere, que compõem esse Sistema Nacional de Trânsito? Começando lá no topo da pirâmide, nós temos o seu órgão máximo normativo e consultivo. Órgão máximo normativo e consultivo. E também coordenador de todo o sistema, do Sistema Nacional de Trânsito, que é o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, responsável por tantas resoluções, porque assim, temos várias leis já descritas, temos vários artigos, várias infrações, várias normas descritas nessa lei já, mas o CONTRAN, volta e meia, aparece com resoluções. Essas resoluções acrescentam normas a esta lei. É como se fosse a lei, não é? Elas acrescentam, é como se fosse o próprio código. E é, na verdade. Então, toda resolução do CONTRAN é uma norma legal que deve ser cumprida, porque ele é o órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito. Muito bem. Temos depois os Conselhos Estaduais de Trânsito, o CETRAN, e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, que é o CONTRANDIF, órgãos que são normativos, consultivos e coordenadores na sua esfera de ação. Então, esses órgãos, conselhos, eles são normativos, consultivos e coordenadores nas suas esferas. Depois nós temos os órgãos e entidades executivos de trânsito. Nós vamos ter uma questão aqui na frente que nós vamos poder ver melhor isso aqui. E lembrem-se do que eu estou dizendo. Órgãos e entidades executivos de trânsito, que executam de trânsito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Vamos se lembrar desses órgãos, ele vai aparecer numa questão e num artigo lá na frente. Órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, vejam, dentro da escala, dentro da pirâmide que eu estou dizendo, agora nós estamos no âmbito rodoviário. Temos a Polícia Rodoviária Federal, que é um dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, Polícia Rodoviária Federal, que é responsável, tem as suas atribuições de policiamento, dentre outros. Nós temos também as polícias militares dos estados e do Distrito Federal. As polícias militares dos estados, que fazem esse trabalho especificamente, são as polícias rodoviárias estaduais. A infantaria, não é, que trabalha dentro dos municípios com o policiamento, mas elas também fazem trânsito. Mas aí depende já de convênio com prefeitura, de outras coisas. Aqui se refere especificamente às polícias militares rodoviárias estaduais, né, que já tem com a função fim delas o trânsito. E, finalmente, dentro desse sistema, as juntas administrativas de recursos e infrações, conhecidas como JARI. Então, muitas vezes a pessoa vai fazer um recurso numa multa, preencher o JARI, não é? É sobre isso que se trata. São as juntas administrativas de recursos e infrações, que vão julgar todos esses recursos, como nós vimos no slide anterior. Muito bem? O Código de Trânsito Brasileiro, então, rege o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, de todo o território nacional, abertas à circulação, não é? Desde que abertas à circulação. E nós perguntamos o que são essas vias terrestres, como nós podemos definir? Qual é a imagem que nós temos dessas vias terrestres
urbanas e rurais, porque elas se dividem, vias terrestres, elas se dividem em urbanas e rurais. O que são? São as ruas, são os logradouros, são as estradas, são as avenidas, são os caminhos e rodovias. Aqui no slide, me perdoe, entrou rodovias 2 vezes, foi uma falha minha, então é lógico, considero um desses daí. Ruas, avenidas, logradouros, caminhos, estradas e rodovias. Mas não apenas, não é? Não apenas. Por quê? Porque a lei também considera como vias terrestres as praias abertas à circulação pública. Vejam, as praias abertas à circulação pública. Assim como as vias, né, de todo o território nacional devem ser abertas à circulação. Então, as praias que são abertas à circulação pública são consideradas vias terrestres. As vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas são abertas à circulação, são vias públicas. As vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo, como grandes mercados, que nós temos shoppings, que nós temos por aí, são abertas à circulação, então são vias públicas. A regulamentação do uso é feita pelo órgão ou entidade com circulação sobre elas. Então, no município, no estado, não é? São eles que farão a regulamentação do uso para essas vias que nós acabamos de colocar aqui. Muito bem. A quem se aplica tudo que está disposto no Código de Trânsito Brasileiro? Essa pergunta. Elas são aplicadas a qualquer veículo, guardem esse termo, qualquer veículo, bem como aos proprietários desses veículos, os condutores, porque muitas vezes quem está conduzindo não é o proprietário do veículo, condutores de veículos nacionais estrangeiros e também condutores nacionais estrangeiros aqui no Brasil, que estão sujeitos às condições do CTB. E as pessoas nele expressamente mencionadas, pessoas que serão expressamente mencionadas aqui nesse código. E aí, como assim as pessoas expressamente mencionadas aqui? Porque aqui, nesse item, não está falando do pedestre. Não está falando do pedestre. Aqui diz a qualquer veículo. Bicicleta é um veículo? Bicicleta é um veículo, então ela está incluída, já está falando dela. Bem como seus proprietários ou condutores, né? O ciclista é o condutor, ou o proprietário daquela bicicleta, não é? E o pedestre? O pedestre não está aqui, mas ele está mencionado no código. O pedestre também está sujeito ao Código de Trânsito Brasileiro. Ele pode ser, inclusive, ele pode cometer infrações de trânsito e ser penalizado. Mas como que ele é penalizado? Nós vamos deixar para o momento, na segunda videoaula, para verificar isso. Mas ele comete infrações de trânsito também. Isso recentemente, a partir de recentemente, ele já está sujeito, acho que inclusive, a partir de 2023, ele já pelo código, ele já comete infrações de trânsito, já pode ser penalizado. Bom, nós temos o anexo 1, que está no fim do código. Você abre a lei lá na internet, por exemplo, vai lá no fim dela e você vai ver. Anexo 1. O anexo 1 tem todas as definições de tudo que aparece no Código de Trânsito Brasileiro. Vários. Por exemplo, ciclos. Né? Se perguntar para você o que é ciclo, pode ser que você saiba, mas pode ser que você não saiba qual é a definição de ciclos. Eu tenho, então, motocicletas, eu tenho motonetas, eu tenho ciclos. O que é ciclo? Então, essa definição aparece no código, mas lá no anexo ela esclarece o que é. Ela define o que é aquilo lá. Eu trouxe um exemplo aqui de uma definição que está lá no anexo 1. O agente de trânsito. O que é o agente de trânsito? Muito bem. A definição de agente de trânsito é servidor civil efetivo de carreira do órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário. Então, vamos lá. Já começando por aqui, é assim, o agente de trânsito, ele é do órgão e entidade executivos de trânsito. Não é do normativo, não é do consultivo. Aqui, segundo a definição, o agente de trânsito, ele é dos órgãos e entidades executivos do trânsito, não é? Com atribuições de educação, isso ele pode participar, né, da educação, operação e fiscalização de trânsito e de transporte no exercício regular do poder de polícia de trânsito. Ele tem poder de polícia de trânsito
para promover a segurança viária nos termos da Constituição Federal. Isso é uma definição que está no anexo 1 e tem diversas lá. Procurem lá. Teve dúvida? Não leve a dúvida, não fique com a dúvida. Vá buscar a definição. Não encontrou no anexo? Entre nos sites especializados. Que lá também tem uma gama, bons sites, inclusive estão aqui recomendados, né? No final da apresentação, nós temos lá a relação das imagens, né? Da fonte das imagens. Cada fonte daquela tem seu link, aquelas que for possível, evidente, tem imagem que não tinha link, mas que com link para que você possa ver a matéria do que se trata, isso ajuda na compreensão e no conhecimento. Nós temos as fontes das referências bibliográficas e sugestão de leituras, inclusive. Então, eu recomendo, se você não encontrou, visite. Lá nós encontramos sites como o Dr. Multa, por exemplo, que é muito bom, muito esclarecedor. Nós temos o CTB Digital, que é excelente também vocês visitarem, buscarem suas dúvidas, entre outros, muito importantes que tem lá. Vamos, então, começar a primeira parte. Vamos àquilo que nós poderíamos dizer o que interessa, mas não seria tão completo se não tivesse a introdução que nós fizemos agora. Vamos falar da sinalização de trânsito. Lá no edital está previsto, está no capítulo 7, tá? Está previsto do artigo 80 a 88, mas tem um ou outro artigo lá que não foi previsto, que não está constando no edital, então nós não vamos nos preocupar para efeito das aulas com eles. Vamos do 80 ao 88, que é o que interessa para quem pensou o edital, julga que é importante o candidato conhecer pelo menos, não é? Quando vocês encontrarem boa questão para a prova, como está aquele quadrinho preto com letras amarelas no canto superior direito para vocês aí, isso significa, a não ser que a câmera esteja invertida, pode ser, mas no canto superior, né, preto com letras amarelas, é indicação, pelo nosso entendimento, que este artigo, aquele assunto, possa cair na prova de algum jeito. Porque é uma pergunta que nós temos que fazer para nós, e nós vamos repetir isso no segundo videoaula, né? Quando nós vamos pensar numa prova para guarda, não é para a OAB, como nós cansamos de falar, mas para o guarda municipal, nós temos que pensar no serviço do guarda municipal. Então, assim, por que sinalização? Porque a sinalização é uma garantia de segurança no trânsito, ele tem que conhecer a sinalização, senão ele não se orienta, ele não faz nada no trânsito. Não é? A sinalização é fundamental. E as infrações, né, que estão lá? Dentro daquela gama de quase 100 infrações que nós falamos aqui, o que pode interessar para o guarda dentre essas infrações aí? Ora, é aquilo, primeiro, que o guarda encontra no seu dia a dia de serviço, infrações comuns que acontecem no dia a dia de serviço, dentro do município onde ele trabalha, e infrações, inclusive, que ele está sujeito a cometer, porque ele vai dirigir viaturas também. Ele está sujeito a cometer. E as gravíssimas, porque as gravíssimas estão de acordo com a intenção, a finalidade dessa lei, que é a segurança no trânsito. Então, conhecer as gravíssimas é importantíssimo isso aí. E as gravíssimas também são óbvias, como nós falamos, mais ou menos, né? Óbvias. Vai ter um artigo ou outro lá que vai dizer por que esse aí não é gravíssimo, é só grave, deveria ser gravíssimo no seu entendimento, não é? Isso vai acontecer uma outra questão. Mas, de uma forma geral, não. Né? É esclarecedor. Isso aqui, você acaba se orientando pela lógica, pelo aquilo que é óbvio dentro do seu entendimento do que é a segurança no trânsito. Não é? Então, voltamos lá. Artigo 80, que abre, então, o capítulo 7. Sempre que necessário, será colocada ao longo da via sinalização prevista neste código, no CTB, e em legislação complementar. Quais são as legislações complementares? Falamos agora a resolução do CONTRAN, que traz diversas normas para nós. Destinada a condutores e pedestres. Olha, vejam bem, já aparece pedestre aqui pela primeira vez. Destinada a condutores e pedestres. É claro que, no caso da sinalização, é para orientar ambos. Mas nós vamos ver isso aí enquanto infrações também. Aqui é claro, sinalização não é para orientar apenas o condutor do veículo, mas aos pedestres também. Vedada a utilização de qualquer outra. É vedada a utilização de qualquer outra. Mas nós vamos ver desde que. Né? Desde que, nós vamos ver isso agora. Ela é vedada a utilização de qualquer outra. Tem que estar lá nas leis complementares ou no CTB. Entretanto, o parágrafo 1º diz o seguinte: a sinalização será colocada em... Está orientando como se coloca. Será colocada em posição e condições
que a tornem perfeitamente, não é mais ou menos, aproximadamente, é perfeitamente, claramente, visível. Você tem que enxergar ela. Então, ela tem que estar colocada de forma que te dê uma condição perfeita de visibilidade dela e também legível. Você tem que entender o que está na placa. Ela não pode ficar de lado, na lateral, ela tem que ser de tal forma que você veja a placa e que você consiga ler, entender seus símbolos. Essa é a determinação da lei. Tanto durante o dia, quanto durante a noite. Em distância compatível com a segurança do trânsito. Então, a distância da colocação dessa placa tem que ser compatível com a segurança do trânsito. Como assim? Você tem que enxergar ela numa distância suficiente para que, se você tiver que reduzir, você reduza. Você tem lá uma lombada e coloca a placa de lombada em cima dela, e já aconteceu comigo na minha cidade, já teve. Eu andando e já peguei placa de lombada, que a placa estava em cima da lombada. Tinha a lombada e a placa, a lombada. Olha que, quando você vê a placa, você já está em cima da lombada. Isso sem contar que muitas vezes a lombada perdeu a tinta, não é? Aquela pintura, e você não a enxerga. E dependendo da velocidade que você vem, se pegar uma lombada daquela aí, porque você vê ela em cima, a placa está em cima da lombada, o que acontece, não é? Então, a distância é compatível com a segurança do trânsito. E a segurança do trânsito é justamente essa, para que você possa perceber, para que você tenha tempo de atuar, de agir no sentido de controlar seu veículo, parar, enfim, tendo em vista a segurança do trânsito, conforme as normas e especificações do órgão máximo consultor e normativo, o CONTRAN. Vamos sempre lembrar do CONTRAN. Parágrafo 2º. O órgão máximo executivo de trânsito da União, é aqui que eu falei para vocês que ia aparecer. Lá naquela pirâmide, ele está em terceiro, né? Ele aparece em terceiro. Ele não é, aqui não está falando do órgão máximo normativo e consultivo do sistema de trânsito brasileiro, Sistema Nacional de Trânsito. Aqui está falando o órgão máximo executivo de trânsito da União. Da União. Então, vamos sempre prestar atenção nisso para não incorrer em erro. Ler com tanta rapidez lá o órgão máximo e já colocar CONTRAN. Não é. Aqui não está falando do CONTRAN. Está falando do órgão máximo executivo de trânsito. Executivo. Aquele responsável pela execução de trânsito da União poderá. Veja, aqui ele usa o termo poderá, não é deverá. Poderá autorizar, ele poderá autorizar em caráter experimental e por período prefixado, ou seja, temporariamente, a utilização de sinalização e equipamento não previstos neste código. Então, veja, quando a gente volta nesse artigo, para o caput do 80, que está escrito, sempre que necessário, será colocado ao longo da via sinalização prevista nesse código em legislação complementar destinada a condutores, vedada a utilização de qualquer outra. Se nós ficarmos só com o caput, é só o que está no código e na lei complementar. Entretanto, nós vamos para o parágrafo 2, e no parágrafo 2 abre uma exceção a isso. Então, poderá ser utilizada, né, poderá ser autorizada por esse órgão máximo executivo de trânsito da União. Não é dos estados, é da União. Então tem que tomar cuidado com isso. Não são todos os órgãos máximos executivos de trânsito. É o da União. Não é? Ele poderá autorizar, em caráter experimental e por período prefixado, a utilização de sinalização e equipamentos não previstos neste código. Agora, a autorização, é lógico, vai ser feita uma autorização a ele e ele vai autorizar ou não. Só poderá ser utilizado e por tempo vai, de junho até agosto, por exemplo, deste ano, será utilizado. Então, não é por tempo indeterminado. Se na questão, na pergunta da prova, ser colocado isso, o órgão máximo executivo de trânsito da União, colocar certinho, poderá autorizar a utilização de equipamentos e sinalização por tempo indeterminado, segundo dispõe a lei, está errado. Não é por tempo indeterminado, porque tempo indeterminado pode ter 10 anos, 20 anos, 30 anos, é indeterminado. Aqui limita por período prefixado.
temporariamente, você tem que dizer o período, não tem indeterminado. É período de tanto a tanto. Isso é a lei. Parágrafo 3º. A responsabilidade pela instalação da sinalização nas vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e nas vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo, que, abertos à circulação, são vias terrestres, não é? É de seu proprietário. Ou seja, a responsabilidade para instalar a sinalização não pode ser inventada, ela deve obedecer a tudo que está no CTB, não é? Mas a instalação dessa sinalização interna, tanto vertical quanto horizontal, enfim, é de responsabilidade do proprietário, dos seus proprietários. Artigo 81. Aqui nós começamos uma série de imagens que é para ajudar a nossa compreensão. O artigo 81. Nas vias públicas e nos imóveis. Nas vias públicas e nos imóveis. Quais imóveis? Os imóveis das vias públicas, que estão nas vias públicas. É proibido colocar luzes, publicidade, inscrições, vegetação e mobiliário que possam gerar confusão, interferir na visibilidade da sinalização e comprometer a segurança do trânsito. Então, tudo isso que foi colocado, plantas, né, vegetação, inscrições, publicidades, mobiliário, nas vias públicas e nos imóveis dessas vias públicas, elas não podem comprometer a segurança do trânsito, interferindo na visibilidade da sinalização, não pode gerar confusão. Então, nós temos aqui a imagem 1 como exemplo. Percebam que na imagem 1 tem as placas, as sinalizações verticais, e tem ali as plantas, que é um absurdo aquilo, não é? Que direção a via pública, deve ser obrigação da prefeitura, provavelmente. Isso é comum ver, deixar que as árvores nas vias públicas cresçam de tal forma que escondam as placas. Isso gera confusão, não é? Interfere na visibilidade e compromete, sim, a segurança do trânsito. Porque se você não vê a placa, você não sabe como agir. Aí nós temos 82. É proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes verticais, tem seus suportes metálicos, não é? E junto a ambos, qualquer tipo de publicidade, inscrições, legendas e símbolos que não se relacionem com a mensagem da sinalização, para não confundir as pessoas. Para não confundir. Aqui nós temos um exemplo, nós estamos vendo lá que tem uma sinalização ali, indicando para seguir em frente ou entrar à direita para os condutores. É uma indicação, é uma orientação. Mas alguém colocou lá aquela placa do mototáxi. Ou seja, quem vem com o seu veículo lá, olha para a placa para se orientar, ele vai olhar, vai ter a placa de sinalização e vai ter aquela mototáxi. Isso pode gerar confusão para ele. Normalmente vai chamar a atenção do condutor. Essa placa, esse símbolo, qualquer coisa que é colocado, tende a chamar a atenção do condutor na hora e não a placa que ele deveria estar vendo. Então, é proibido afixar desta forma sobre a sinalização. Esse é fácil a gente guardar também. Lembrando das imagens, se vocês lembrarem das imagens, vocês vão lembrar do artigo também. O artigo 83, a fixação de publicidade ou de quaisquer legendas ou símbolos ao longo das vias condiciona-se à prévia aprovação do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Ou seja, para colocar um outdoor, por exemplo, tem que ter autorização, a expressa autorização da entidade, não é? Da autoridade com circunscrição sobre a via. Ali nós temos na imagem 3 a imagem de um outdoor. Tem um caminhão ali do lado, que eu não sei se ele está trabalhando no poste ou no próprio outdoor. Mas ao clicar, ao procurar lá na referência de imagem 3, tem um link. E no link tem a matéria sobre esta foto que aí está. Se alguém tiver curiosidade e quiser dar uma olhada, não é? Mas para instalar tudo isso, ele tem que ter a aprovação. E por que isso? Porque ele pode estar sendo colocado em um lugar onde tem placas importantes, onde tem placas, toda placa é importante, toda sinalização é importante. Então ele não pode atrapalhar, não pode gerar aquela confusão, conforme nós vimos no artigo anterior. Isso também é fácil da gente guardar. O artigo 84 diz: o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via
poderá retirar ou determinar a imediata retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade da sinalização viária e a segurança do trânsito, com ônus para quem tenha colocado. O ônus de retirar é de quem colocou. Nós temos um exemplo ali, que vocês percebem numa cidade, uma matéria também que eu indico que vocês leiam através do link que lá está, de um fato muito curioso. Então, percebe que ali tem uma rotatória, ali tem um canteiro central, não é? E a vegetação desse canteiro central ela é alta e impede de quem está na rotatória, de quem está entrando ali à esquerda, enxergue quem está vindo pela via principal. E vice-versa, quem vem pela via principal também não está enxergando que está fazendo o retorno, quem está nessa rotatória. Não é? Isso é um caso típico, não é? E tem outros, não só esse. Esse é só para ilustrar, não é, de como o trânsito é complicado. Então, como o objetivo do trânsito é o trânsito seguro, é a segurança, aquilo está totalmente errado. E ali é obrigação da municipalidade, não é, da gestão pública, manter aquilo cortado ou simplesmente eliminar tudo aquilo que possa trazer prejuízo ao trânsito, assim como os galhos das árvores sobre as placas, aquilo que possa colocar em risco o trânsito. Tenhamos sempre isso em mente. Não pode haver nada que obstrua a visibilidade, a compreensão e a leitura das placas. Isso é fundamental. Não esquecendo disso, a parte de sinalização também vai e vai muito bem. 85. Os locais destinados pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via à travessia de pedestres deverá ser sinalizados com faixas pintadas ou demarcadas no leito da via. Lendo novamente, os locais destinados à travessia de pedestres, vamos simplificar para compreender o artigo, os locais destinados à travessia de pedestres devem ser sinalizados com faixas pintadas ou demarcadas no leito da via. E o que é o leito da via? Né? O leito da via é essa parte plana, o leito carroçável, como falo, o leito carroçável é onde circulam pessoas e veículos, né? É o asfalto. O leito, então, é essa parte plana onde se dá toda a movimentação e a circulação. Nós temos aí o exemplo de uma faixa pintada com fundo, branca com fundo azul. Se vocês clicarem no link dessa imagem, aí vocês vão ver que isso é uma matéria de cidade do interior, na qual estavam questionando o prefeito, dizendo que não poderia ser pintada essa faixa de travessia de pedestre com o fundo azul, porque estavam em desacordo com a lei. Eu não sei o que deu. Eu não me aprofundei na matéria, eu trouxe mais para vocês verem. Quem tiver curiosidade pode acessar o link. Mas nós vamos ver que cores que são permitidas, entre elas tem um azul, quando nós falamos da sinalização. Isso não deve cair na prova para vocês, com certeza. Isso nós estamos trazendo é um complemento para vocês, para que vocês entendam bem a situação, não é? E aqui, no caso, a faixa de pedestre, não precisa nem falar, todos nós conhecemos faixa de pedestre. É para ilustrar. O artigo 86. Os locais destinados a postos de gasolina, oficinas, estacionamentos ou garagens de uso coletivo deverão, não é poderão, não é se o dono do posto quer, ele põe, se não quiser, não põe. Vai ficar caro, eu não vou pôr. Não. Deverão ter suas entradas e saídas devidamente identificadas, na forma regulamentada por quem? Pelo órgão máximo, que é normativo e consultivo. CONTRAN. É o CONTRAN. Eu coloco aqui boa questão para a prova para que a gente possa se lembrar sempre, não é? Então, os locais destinados a quem? Vamos guardar essa, porque na próxima tem uma questão para vocês. Os locais destinados a postos de gasolina, 1. Oficinas, 2. Estacionamentos ou garagens de uso coletivo. 4, que nós constatamos aqui. Deverão, não é isso? Então vamos à próxima. A próxima é um simulado do Detran. Quem quiser dar uma olhadinha no simulado do Detran, tem um link ali na apresentação em PowerPoint ou no PDF. É só clicar nesse link que está aí, que ele já abre naturalmente para vocês. Vocês podem ver muitas questões lá e praticar até. Aqui tem uma questão. Deverão ter suas entradas e saídas devidamente identificadas. É o artigo anterior que nós lemos. Na forma regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, e se ele colocasse aqui na forma regulamentada pelo CETRAN? Poderia, não poderia? A questão
A pergunta estaria com o texto quase que totalmente correto. O que alteraria na questão, que seria uma pegadinha, seria pelo CETRAN. É falsa ou verdadeira a colocação? É falsa ou verdadeira? É falsa, porque é pelo CONTRAN. Então, prestar atenção em tudo isso. Quem normatiza é o CONTRAN. Quem cuida das normas é o CONTRAN. Na forma regulamentada pelo CONTRAN, os locais destinados a... Aí vem a sequência que é da pergunta. Letra A. Estacionamento ou garagem em geral, apenas. Então, vejam, essa palavra, apenas. O apenas limita a alternativa. Ela limita. Apenas? Não, não é. Porque nós sabemos que é mais do que isso. Postos de gasolina, estacionamentos e garagens de uso coletivos, apenas? Também não há. Está faltando aí também. Então, está errada. Postos de gasolina, oficinas e garagens em geral, apenas? Não, nenhuma delas que vai apenas está correto. Sempre uma delas está faltando, porque nós contamos 4. Está faltando. Então, qual é? É a última. Postos de gasolinas, oficinas, estacionamentos ou garagens de uso coletivo. Fechou a questão. É lembrar disso, quais são os órgãos, e nós não vamos esquecer nessa parte da sinalização. Aí nós temos 86A. As vagas de estacionamento regulamentado, de que trata o inciso 17 do artigo 181 desta lei, deverão ser sinalizadas com as respectivas placas indicativas de destinação e com placas informando os dados sobre a infração por estacionamento indevido. Bom, de que placa que eles estão falando? Aliás, de que tipo de sinalização que eles estão falando? E qual a placa que se relaciona a isso? Antes de tudo, outra informação. Aqui eles estão colocando, olha, as vagas de estacionamento regulamentado, de que trata o inciso 17 do artigo 181. Mas nós estamos vendo e estudando o artigo 86-A. Então, para estudar um sufoco, porque muitas vezes o artigo aparece conforme artigo, inciso, tal, desta lei, e você tem que parar do que você está lendo, procurar lá para ler. Na esquematização que nós fizemos aqui, todos esses artigos, quando vier um outro artigo, fizer referência a um outro artigo, inciso de outro artigo, nós colocamos aqui, já, para que nós possamos acompanhar e comparar um com o outro e facilitar também o estudo de todos vocês, tá bom? Então, do que trata o 181 que está dizendo o artigo 86-A? 181, estacionar o veículo. Aí tem uma série de incisos. O inciso 17, que é o que está dizendo no 86A, fala em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização. Então, é a sinalização que está especificando para ele o desacordo ou acordo do seu estacionamento. Ou seja, placa, estacionamento regulamentado. A placa deve ser de estacionamento regulamentado. A infração é grave, é penalizado com multa, e a medida administrativa é a remoção do veículo. Ou seja, a condução desse veículo para um pátio, um depósito de veículos. De que placa eles estão falando? Nós temos exemplo aqui, a do rotativo. A da placa rotativa, que lá você tem tempo, não é? Você pode estacionar, você paga para isso um tempo, você pode ficar 1 hora, 2 horas, deu aquele tempo lá, você em São Paulo, por exemplo, você tem que mudar de lugar, né? Você está num quarteirão ali, você está numa reunião, você tem que correr para o carro, você vai ter o carro, colocar em outro lugar ali, pelo aplicativo, e o aplicativo vai constar pelo mapa, né? A tecnologia ajuda pra caramba nesse ponto, principalmente eles, né? Que você, em outro lugar, você vai pegar mais 1, 2 horas ali para ficar. É disso que ele está tratando. Então, se você está num lugar ali e vai ser multado, está num lugar que não convém estar, segundo esse regulamento, além da multa, que é uma infração grave que você vai receber, você ainda terá o teu veículo removido do lugar. E a remoção do veículo é para pátio ou depósito de veículos. Aí um outro custo, tem outros custos em cima, não é? Muito bem. Artigo 87. Os sinais de trânsito classificam-se em 6 tipos. Aí vem a classificação dos sinais de trânsito. Na lei que vocês estão estudando lá, já que está colocando as leis, vocês vão ler e vão ver que são 6. Verticais, orientais, sinais, gestos, essas coisas todas. Mas nós trouxemos algo a mais para nós entendermos cada item desse.
não é? Então, vamos lá. O primeiro deles, são 6 tipos, os sinais se classificam em 6 tipos. O primeiro, verticais. Tem ali a placa do pare, vertical, está sobre uma haste, não é? Mas ela poderia estar lá pendurada numa via, numa passarela, não é? Como tem em rodovia, como tem nas cidades. Ela engloba elementos visuais posicionados verticalmente que passam uma mensagem ao usuário. Toda placa passa uma mensagem ao usuário. Ou seja, é toda placa posicionada acima ou nas laterais das vias, visando advertir, indicar e regulamentar os usuários sobre as suas obrigações, proibições, condições e restrições de sua rota. Então, nessas placas, nós vamos encontrar tudo isso. As obrigações que nós temos com condutores, o que é proibido fazer, as condições das pistas, como estão as condições das vias, e restrições que nós temos. O que nós temos como restrições para essa via? O que são restrições? Né? Velocidade. Restrição de velocidade. Velocidade máxima, não é? Tem velocidade mínima também, gente. Não é máxima, não. Tem mínima também, isso nós vamos ver na segunda parte, né? Na outra videoaula. Tá bom? Então, vamos lá. O que vale lembrar é isso. São as verticais, estão nas laterais ou ali sobre a pista ou nas laterais, fixadas nas laterais, e elas têm, por finalidade, elas visam advertir, indicar e regulamentar as coisas. Isso tem a ver com as placas 1, verticais. Cada tipo de sinalização possui cores, formatos e tamanhos diferentes. Isso não é tão importante agora, é só para a gente acrescentar. O segundo tipo do artigo 87 são as horizontais. Horizontais são aquelas que, como o próprio nome diz, o horizonte sobre o pavimento, não é? São aquelas inscrições sobre o pavimento e tem também as suas finalidades, que é de orientação, as regras, mas vamos ao conceito delas. Diz respeito a tudo que é feito diretamente no pavimento das vias, o asfalto. São os sinais pintados ou apostos nas pistas e na forma de linhas, marcações, símbolos e legendas, como nós podemos ver ali na imagem do lado e podemos ver também na de baixo, que são as linhas que dividem as faixas, não é? Vias de mão dupla, as vias que proíbem você de fazer o contorno, de mudar de mão de direção, tudo isso. As próprias faixas de pedestre, não é? São, então, os sinais horizontais. Os objetivos: organizar o fluxo dos veículos e dos pedestres, orientar e controlar as situações que exigem deslocamentos imprevistos, não é? Obras na pista, por exemplo, eles orientam, imprevisto. Tem uma obra na pista, então esses sinais horizontais vão nos ajudar a nos locomovermos, a fluir o trânsito naqueles lugares, então. Ou especiais, não é? Cujo relevo da pista não permite usar traçado original, por exemplo. As cores, como tem aqui, amarela, branca, vermelha, azul e preta, como nós vimos lá, para contrastar com a cor da pintura. Não sei o que deu a discussão lá do azul e branco. Isso, no momento, para nós, não é tão importante, mas quem tiver curiosidade... Terceiro tipo, dispositivos de sinalização auxiliar. Vocês estão vendo na imagem aí? Essas eram várias placas, não é? Com uma seta nas cores preta e amarela. As cores preta e amarela indicam a situação de perigo, é uma advertência mesmo, para você prestar atenção. Costuma-se dizer que na natureza, tudo que tem as cores preto e amarelo devem se tomar cuidado, não é? Abelhas, por exemplo, né? O leopardo, né, tem cores pretas e amarelas, se bem que tem outros animais aí que têm outras cores, são terríveis também na natureza, não é? Mas existe esse pensamento que o pessoal diz. Então, quando você vê a cor preta e amarela, chama a tua atenção que aquilo diz perigo. Se liga, presta atenção, né? Aquelas placas, como vocês estão vendo, entre outros aí, aqueles olhos de gato, não é? Fazem parte desse dispositivo de sinalização auxiliar. E por que são auxiliar? Porque eles auxiliam as demais sinalizações, as sinalizações já presentes. Então vamos ao seu conceito. São elementos cuja função é proporcionar maior segurança, aumentar a segurança ao usuário da via, alertando-o sobre situações de perigo, como nós falamos, obras, serviços e eventos que possam comprometer a segurança viária, ou seja, perigo.
Esses dispositivos são usados para complementar a sinalização padronizada, aquela que já existe. Entre suas diversas funções, destacamos a de incrementar a visibilidade da sinalização e reduzir a velocidade do trânsito. Exemplos: os retrorefletivo de pontes, os cones que são colocados, os gradis metálicos são colocados, as taxas, né? Esse é o nome, taxas, dos olhos de gato, mas tem inúmeros outros, que são, então, dispositivos de sinalização auxiliar. Quarto tipo são os luminosos. Luminosos não se limitam apenas aos semáforos, né? Tem outros também, mas especialmente aos semáforos, talvez sejam os mais importantes. A sinalização luminosa tem por finalidade alertar, advertir ou orientar condutores de veículos e pedestres, semáforos e outros. Destina-se a regular o trânsito de veículos, é constituída por um sistema de 3 luzes circulares, como nós sabemos, o semáforo, não intermitentes, com cores vermelha, amarela e verde. Mas, como eu disse que tem outros, eu trouxe um outro exemplo aqui para vocês, esse está do lado direito, que é a imagem 13, que é a sinalização de passagens de nível, que significa, para os condutores, obrigação de parar ou autorização para passar, consoante, respectivamente, a luz se apresente vermelha ou branca. Você para ou passa. Então, sinais luminosos são diversos, mas especialmente os semáforos. Esse não é difícil de guardar. Sonoros também não é difícil de guardar. Entretanto, há uma confusão que pode cair na prova. Se eu fizer uma pergunta assim, são considerados sinais de trânsito sonoros os silvos emitidos pelo agente de trânsito e as buzinas dos veículos? Ora, as buzinas dos veículos são um sinal de trânsito, não são? Tanto que é permitido você fizer o sinal breve para advertir de um perigo, chamar a atenção de alguém que vai atravessar de um perigo, porque ele é um sinal de trânsito. Muita gente confunde isso como sinal sonoro, mas não é um sinal de trânsito, não. Aqui o condutor não participa, no próximo sim, mas aqui ele não participa. Sinais de trânsito são, sim, os silvos emitidos pelos agentes de trânsito, exclusivamente por eles. Então, são os representados pelos silvos do apito do agente de trânsito, como nós falamos, e somente podem ser utilizados em conjunto com os seus gestos. Então, não adianta só apitar. Está incompleto esse sinal de trânsito. Se o agente só apitar, ele não está emitindo sinal de trânsito nenhum. Ele pode apitar à vontade. Ele vai ser um juiz de futebol por uma partida que não está havendo. Não é? Ele tem que apitar e também tem, e somente podem ser utilizados em conjunto com seus gestos. Então, vamos lá. Um silvo breve significa siga. Cansamos de ver. Silvo breve, siga. Silvo breve, siga, junto com o sinal da mão. 2 silvos breves, pare. A mão está junto. E um silvo longo determina que se diminui a marcha. Mas a mão ou é assim, ou a mão é... Não, perdão, assim é pare. A mão, para diminuir a marcha, é como se tivesse uma asa de pássaro voando do lado. Nós cansamos de ver isso, não é? Então, sinais sonoros exclusivo dos agentes de trânsito e que devem ser feitos através do seu apito, o silvo, né, conforme os nomes estão aqui, juntamente com os gestos de mão. Isso é questão de prova. Eu perguntaria isso para vocês numa prova. 6º, gestos do agente de trânsito e do condutor. Está vendo? Agora o condutor entra. Gesto, esse é o último sinal, tá? Gesto do agente de trânsito e também do condutor. Agora sim, o sinal do condutor, quando ele põe o braço pela janela, apontando para a direita, dando um sinal de redução, ele está avisando que vai parar, que vai entrar para um lado, que vai entrar para o outro. Isso é um sinal de trânsito pelo condutor. Mas vamos aos conceitos? Gestos do agente de trânsito e do condutor. Gestos de agentes. Movimentos convencionais de braço,
adotados exclusivamente pelos agentes de autoridade de trânsito nas vias, para orientar, indicar o direito de passagem dos veículos ou pedestres, ou emitir ordens, sobrepondo-se ou completando outra sinalização ou norma constante deste código. Veja que importante isso aqui, porque isso é uma questão que pode cair para vocês também, que é a prevalência de um sinal para o outro. Eu perguntaria para vocês assim: gestos do agente de trânsito prevalece sobre o sinal luminoso, o semáforo? Prevalece. A própria lei está dizendo. Pode haver uma necessidade do agente de trânsito estar naquele semáforo para que o trânsito flua mais rapidamente. E pela velocidade do semáforo não aconteceria aquilo. Num local de acidente e tudo mais. Então, placas de proibido estacionar, placas de contramão, tudo isso perde o sentido dependendo da necessidade que o agente de trânsito vai ter no local. Então, as ordens, os gestos de agente de trânsito, ele se sobrepõe aos demais sinais. Ou complementa esses sinais. Ou ele pode estar junto com o semáforo, não é? Complementa, ok? Só pode ser feito por ele. Agora, os gestos de condutores, que são movimentos convencionais de braços também, são adotados exclusivamente pelos condutores, os condutores podem fazer, claro, para orientar ou indicar que vão efetuar uma manobra de mudança de direção, redução brusca de velocidade, ou que vão parar, ou de parada, era aquilo que nós estamos falando. Isso sim é sinal de trânsito. Então, se eu perguntar para vocês, são sinais de trânsito possíveis aos condutores o sonoro e os gestos? Está errado. Só os gestos. Artigo 88, o último. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue. Olha, gente, nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após a sua construção ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir o quê? As condições adequadas para que segurança na circulação, segurança do trânsito. Aí nós temos aí o parágrafo único deste artigo. Nas vias ou trechos de vias em obras, deverá ser afixada sinalização específica e adequada. É claro, para avisar, como está ali na imagem que nós estamos vendo, que aquilo está em obras e ninguém pode circular naquele trecho. O que quer dizer isso? Vamos lá, o prefeito inaugurou uma rua lá, uma estrada qualquer, que vai ligar tal ponto a tal ponto, e ele está com pressa, porque está se aproximando a época das eleições, ele quer entregar logo aquilo lá para a população e não tem sinalização, ele não sinalizou adequadamente, não fez a sinalização vertical e horizontal da via, conforme está dizendo lá. Ele não pode entregar essa via, não pode. A via já existia, então tem uma parte, um trecho lá que estaria em obra. Terminar as obras, a gente vai colocar já para rodar isso aí, porque o trânsito está um inferno e estão cobrando. Está sinalizada aquela parte? Não está sinalizada, nem horizontal e nem verticalmente. Não pode entregar, não pode. Tudo visando a segurança no trânsito. Aí fica muito simples da gente entender, não é? Eu coloquei aqui, gente, o 89, que não consta lá para vocês, mas nós não podíamos fechar a aula aí falando de sinalização e sem ter falado um A sobre o 89 e o 90, acho que acaba por aí, que complementa para o nosso entendimento do que é a sinalização. Tem outras questões importantes aí também, tá? 89, sobre a ordem de prevalência da sinalização, é aquilo que eu estava dizendo, nós estamos dizendo agora, olha só. Sobre a ordem de prevalência da sinalização de trânsito, não está previsto no edital do concurso para a GCM de São Bernardo do Campo, mas é o seguinte, a sinalização terá a seguinte ordem de prevalência, isso é o artigo 89. Primeiro, as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais, sobre as normas de circulação e outros sinais, até tudo que diz respeito ao trânsito, como ele está dizendo. Numa situação de emergência, contramão não é mais contramão. É claro que vai ser feito com segurança, que vai ser impedido tal trecho lá, e que quem entrar naquela via que anteriormente era contramão não vai ter problema nenhum.
é uma via de acesso, que ele vai poder passar em cima de um canteiro, não é? Tudo isso será permitido, por quê? Porque, dependendo da necessidade, porque as ordens do agente de trânsito, ela prevalece sobre as normas de circulação e outros sinais, desde que haja, evidentemente, lá motivo de força maior, não é? Não é alguém que está maluco lá que resolve aprontar no trânsito. O 2, as indicações do semáforo sobre os demais sinais. Então, o semáforo prevalece sobre os demais sinais, exceto sobre as ordens do agente de trânsito. Dos sinais que nós temos lá, dos verticais, horizontais, os sinais, o semáforo que vai prevalecer. As indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito, as normas que aparecerem. Então, os sinais de trânsito que estiverem lá presentes ainda e não foram retirados, estarão prevalecendo sobre outras normas que constam em outros lugares. Se os sinais estão lá, eles estão obedecendo às normas que estão no CTB. Não é? E se aparecer uma outra norma ou qualquer outra norma for criada, enquanto não for retirada aquela sinalização, eles prevalecem, isso é fácil da gente imaginar. Artigo 90. Sobre os casos em que não se aplicam sanções previstas no CTB. É importante. Também não está previsto no referido edital. Mas também é importante. Quem quiser dar uma consultada lá, dá uma olhada no artigo 90, em que caso que não está previsto no CTB. Mas como curiosidade, esses 2 artigos não estão no edital, não é? Quem julgar que não deva nem perder tempo com isso, é tranquilo também, porque se não está previsto e entrar alguma pergunta sobre isso, cabe recurso e com certeza esse recurso será exitoso. Gente, eu termino aqui essa primeira parte, eu vou preparar a segunda videoaula para deixar à disposição para vocês. Bom estudo para vocês, obrigado por estarem comigo até agora e até a próxima aula.